Eu vou apresentar para vocês um pouquinho, conversar sobre as apresentações orais de temas livres e os posters, que é uma parte super importante da nossa programação. Então, nesse nosso evento, o segundo Encontro Mineiro de Neuropsicologia Escolar sobre Cognição Numérica, a gente tem vários objetivos. Um deles é divulgar essa área de pesquisa sobre cognição numérica e sua eventual aplicação na área da educação, e também divulgar a área de pesquisa cognição numérica no sentido de motivar jovens pesquisadores a participar, a trabalhar com essa área tão importante. Então, aí que vem os temas livres e os posters, né? É muito importante que a gente não só escute, né, aprenda com os professores já estabelecidos, mas também que a gente dê uma oportunidade e motive os pesquisadores mais jovens. Então, ao longo da semana, depois das apresentações dos professores, vão ocorrer apresentações de temas livres, que são vídeos curtos, de 10 a 15 minutos, de alunos de iniciação científica, de mestrado e doutorado, apresentando o seu trabalho. O chat, né, vai estar disponível, vocês podem fazer perguntas, muito provavelmente as pessoas vão responder depois, em outro momento, essas perguntas. Paralelamente a isso, vai estar disponível no YouTube também a seção de posters, as pessoas vão colocar os seus posters lá, e também tem um canal de comunicação. Então, eu fico muito feliz que houve uma procura grande de posters para o nosso evento, apesar de tudo ter acontecido assim tão de última hora, e eu acho que essa é uma parte importantíssima da nossa programação. Aproveitem, aprendam bastante, divirtam-se com os temas livres e com os posters. Olá, meu nome é Emanuele, eu sou membro do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Base Nacional Comum Curricular e Teste de Desempenho Escolar. Como essas ferramentas podem auxiliar na descrição de crianças com dificuldade de aprendizagem. Esse trabalho foi coordenado pelo professor Vitor Haas e pela professora Júlia Beatriz. Bom, para começar, a gente precisa contextualizar, né? Então, na sociedade atual do conhecimento, né, a matemática ela é um importante ativo econômico. E as dificuldades de aprendizagem, por outro lado, elas estão associadas a desfechos psicossociais negativos, como menor renda, menor empregabilidade, problemas psicopatológicos internalizantes e externalizantes, tanto na adolescência como na vida adulta, assim como evasão escolar precoce, né, por volta dos 16 anos. Bom, mas ainda assim, um aluno ele pode apresentar dificuldade de aprendizagem no Fundamental 2. Essas dificuldades não necessariamente refletem um diagnóstico de descalculia, né? As dificuldades de aprendizagem, elas podem ser ocasionadas por diversos motivos, como por fatores emocionais, fatores comportamentais, da relação parental, fatores socioeconômicos, como pobreza extrema. Mas uma das maiores causas da dificuldade de aprendizagem da matemática está relacionada com inadequações pedagógicas. Por outro lado, o termo de descalculia, ele se aplica à dificuldade de aspectos mais básicos da aritmética, né, que são os conteúdos abordados no Fundamental 1 e no Jardim, na educação infantil. E essas dificuldades se iniciam precocemente nos primeiros anos escolares e estão ocasionadas, sobretudo, por déficits cognitivos específicos, acometendo entre 3 a 6% da população em idade escolar. Bom, a Base Nacional Comum Curricular é uma proposta governamental para regularizar e unificar os conteúdos curriculares em todo o território nacional, para estabelecer diretrizes para as escolas do que é essencial na aprendizagem, desde o ensino infantil até o ensino médio. A BNCC propõe, do campo de conhecimento da matemática, 5 unidades, que são essas 5 unidades aqui, e que a associação entre as unidades é que permite a compreensão das ideias consideradas fundamentais, né, da matemática. Mesmo assim, com essa tentativa do Ministério da Educação, através da BNCC, de regularizar os conteúdos escolares, as dificuldades por
inadequações pedagógicas permanecem, né, e elas precisam ser identificadas para que a gente dê assistência a essas crianças com dificuldade de aprendizagem. Bom, além disso, o teste de desempenho escolar é o principal instrumento, né, psicométrico disponível de 94 até 2019. Ele é extremamente importante não só por todo esse tempo que foi utilizado como principal medida de desempenho escolar, mas também porque ele não é de uso exclusivo de psicólogos, ou seja, ele é uma ferramenta importante na avaliação de desempenho escolar por profissionais da área da educação, mas que ainda com essa importância, poucos estudos foram feitos a fim de investigar sua validade de conteúdo, né? A relação entre os itens e o conteúdo escolar. Uma vez que esses itens foram construídos em 1994, com base no currículo escolar de 1994, estão extremamente desatualizados. Então, essa é uma oportunidade, né, de investigar a associação do domínio das habilidades aritméticas das crianças do ensino fundamental 1 aos conteúdos propostos pela BNCC, através do uso do TDE como medida de desempenho aritmético. Então, vai nos fornecer validade de conteúdo, né, que é essa validade da associação dos itens com os conteúdos escolares, né, se estão adequados os itens aos conteúdos escolares. Além disso, vai oferecer um embasamento para os clínicos que utilizam essa ferramenta como ferramenta diagnóstica, né, das dificuldades de aprendizagem da matemática, para que eles não se restringam aos itens, à avaliação quantitativa, mas que façam uma análise qualitativa, né, ampliando e trazendo mais riqueza a essa avaliação. Bom, também vai fornecer, né, nosso objetivo é fornecer uma visão da adequação e cumprimento da Base Nacional Comum Curricular, uma vez que a gente vai observar, então, se as crianças estão aprendendo ou não aqueles itens que são propostos aqueles itens do TDE que são associados aos conceitos propostos pela BNCC. Bom, então a gente avaliou uma amostra de 2.226 crianças do 2º ao 5º ano escolar de Belo Horizonte. A gente fez uma avaliação do subteste de aritmética, né, do TDE, que é uma tarefa de cálculo simples e de problemas verbalmente formulados. Cálculos simples e complexos também, é importante ressaltar. E a gente fez uma análise do nível de dificuldade, ou seja, a taxa de erro estratificada tanto por ano escolar como por presença de dificuldade. Nesse estudo a gente vai examinar especificamente duas unidades descritas na BNCC, a de álgebra e a unidade de números. A de números está associada ao conhecimento de quantificação, né? E a de álgebra está relacionada ao conhecimento das relações e representações das quantidades. A gente vai investigar especificamente nos anos iniciais do ensino fundamental, mais especificamente do 2º ao 5º ano, que é da nossa amostra. Bom, no 2º ano, vamos começar pela revisão, né? A gente fez uma revisão do 2º ano escolar, dos conceitos propostos pela BNCC no 2º ano escolar. E a gente observou que os principais conceitos estão envolvidos com composição e decomposição até 1000, fatos fundamentais e problemas de adição e subtração, introdução à multiplicação, não como cálculo, mas como conceito, né? Então, adição repetida, né? A ideia de adição repetida, de multiplicação como adição sucessiva. E escrita, estimação e comparação até centenas. Contagem em ordem crescente e decrescente e compreensão e aplicação dos quantificadores verbais. Esse fator aqui, esse conceito é muito observado em problemas verbalmente formulados, né? Então, por exemplo, esses quantificadores são aquelas palavrinhas tipo juntar, acrescentar, diminuir, que dão a ideia e remetem aos cálculos. Bom, como a gente pode observar, dois conceitos principais aqui foram avaliados, né? Conceitos da BNCC foram avaliados pelo TDE, principalmente nos itens orais e nos itens 1, 2, 3 e 4. Bom, aqui a gente tem uma tabela que é a taxa de erro, né, das crianças. A linha contínua preta são das crianças controle, ou seja, as crianças que têm um desempenho típico ao esperado, né, equivalente ao esperado, e as crianças são essas crianças com dificuldade de aprendizagem na matemática, são representadas por essa linha pontilhada. Essa aqui é a taxa de erro. Então, aqui seria equivalente a 0% de erro e aqui a 100% de erro. 100% das crianças erram ou 0% das crianças erram. E aqui o contínuo. A divisão dessas crianças foi feita através do critério percentil 25. Ou seja, crianças com desempenho menor do que 25 foram classificadas como DAM, dificuldade de aprendizagem da matemática, e crianças com desempenho acima do 25 foram classificadas como controle. O que a gente pode observar é que crianças controle têm um certo domínio, mas que ali no item 2 é por volta dos 30% de erro, né? A partir do item 5 aumenta significativamente a quantidade
de crianças que erram, essas crianças controles, crianças típicas. Aumenta significativamente, indicando provavelmente que elas não foram expostas, né, a esse tipo de tarefa. Entretanto, as crianças com dificuldade de aprendizagem têm taxas de erros aproximadamente a partir de 50%, né, entre 40% e 100%, mesmo nos conceitos que são abordados, né, nos itens que avaliam os conceitos que são abordados na BNCC. Bom, no terceiro ano escolar, os conceitos aumentam, mas o principal aqui é o acréscimo da multiplicação, né, como conceito a ser trabalhado. Também o acréscimo dos procedimentos de cálculo, né, então dão uma importância às estratégias a serem resolvidas. A composição e a decomposição até 1000. Aqui os quantificadores verbais são focados à fração, então meio, metade, um terço. Relação de igualdade e problemas envolvendo conceitos de multiplicação e divisão, além de outros conceitos. Bom, no terceiro ano escolar, os primeiros 14, além dos itens que avaliam conceitos estudados no segundo ano, né? Durante o terceiro ano, as habilidades avaliadas pelo TDE, elas podem ser observadas em todos os itens da primeira metade, até o item 14, com exceção do item 12, que ele é uma tarefa de multiplicação de 2 dígitos. A gente pode observar que as crianças controle, elas têm um desempenho adequado ali até o item 11, mas aí a partir do item 11 não, aqui é importante lembrar que esses primeiros 3 itens são problemas verbais e a partir do 4 aqui, né, eles são os problemas escritos, por isso que tem essa divisão. Então, as crianças controle, elas aumentam a partir do item 11 escrito, né, e as crianças do grupo DAN, as crianças com dificuldade, elas até têm uma taxa de erro baixa, ainda que não tão baixa como esperado, porque isso já era para estar consolidado no segundo ano escolar e ainda não está consolidado nem no terceiro, por parte dessas crianças, e que aumenta significativamente mesmo nos itens que trabalham conceitos que elas estão aprendendo em sala de aula. Bom, no quarto ano escolar, um dos principais aspectos é o acréscimo dos números racionais como conceito importante, né, como conceito a ser trabalhado, tanto na representação de fração, mais usual, quanto na representação monetária, né, representação de dinheiro. Além disso, existem outros aspectos, como desenvolver estratégias ainda mais complexas, leitura de escrita e comparação até dezenas de milhar, problemas envolvendo diferentes significados de contagem, multiplicação e divisão. Também é trabalhado nesse ano escolar a relação entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão. Bom, no quarto ano escolar, como a gente pode observar, além das competências exploradas no segundo e no terceiro ano, no TDE, na primeira metade, o teste avalia também essas novas competências através dos itens 15 até o item 22, com exceção, mais uma vez, do item 12 e 17. Então, o que a gente pode observar é que a partir do item 15 aqui, né, que é o item 15 escrito, o item 18 contínuo, né, o item 15, esse aqui, aumenta significativamente mesmo nas crianças controle. E, na verdade, era esperado que essas crianças já acertassem esses aqui, porque são itens dos quais os conceitos estão sendo trabalhados em sala de aula. As crianças com dificuldade de aprendizagem, elas começaram a consolidar agora no quarto ano esses itens do segundo ano escolar, mas alguns itens, como o item 3 escrito, né, aqui o item 6 de maneira sequente, eles não aprendem, ou seja, mesmo no quarto ano as crianças não aprenderam ainda, né? Ou seja, mesmo no quarto ano, as crianças do grupo DAN, elas têm desempenho equivalente às de crianças controle do segundo ano escolar, né? Então, a gente pode observar aqui diferente aqui, né? Esses primeiros itens todos, aqui tem por volta de 40% itens que essas crianças já tinham que ter consolidado no segundo ano escolar e não foram consolidados ainda no quarto. E índices altíssimos de erro a partir de então.
No quinto ano escolar são trabalhados, então, outros aspectos, mas o aspecto principal aqui é trabalhar de maneira mais concreta, né, os números racionais, então, em forma de fração, além da representação, né, da compreensão dos números racionais, a aplicação desses números em cálculos, né, de adição, subtração, multiplicação. Tanto da forma de fração como não na forma não fração, né? Não fracionária. Então, o que a gente pode observar, além das competências exploradas nos anos iniciais, no sexto ano, o TDE permite avaliação do desempenho aritmético também através do item 23 até o 31, com exceção do item 27, que são itens que trabalham, sobretudo, cálculos de frações e números racionais. A partir do item 31 são trabalhados conceitos de potenciação, que, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, só são trabalhados a partir do sexto ano escolar. Então, é de fato esperado que essas crianças da nossa amostra, né, tanto do quinto ano quanto dos anos anteriores, que elas, de fato, tivessem uma alta taxa de erro nesses itens. Bom, mas o que a gente pode observar é que as crianças aqui aumentam por volta do item 15, vão aumentando significativamente, sobretudo, né, mesmo as crianças controle tem uma taxa de erro acima de 50%, tá vendo? Nesses itens entre 23 e 31, né, que são esses aqui. Os itens 23 e 31 escritos, eles têm uma alta taxa de erro, indicando que eles não consolidaram ainda os conhecimentos acerca das frações e dos cálculos com números racionais. Esse desempenho também é observado em crianças com dificuldade de aprendizagem, mas nas crianças controle nos dá um panorama da dificuldade a partir do quinto ano, da adequação, né, da Base Nacional Comum Curricular e da regularização entre diferentes escolas. Bom, o que nossos resultados indicam é que o subteste de aritmética ele tem evidências de validade de conteúdo, apesar da sua construção, apesar de ser construído, né, muito antigamente, em 1994, os conteúdos escolares continuam, parte sim e parte não, associados aos anos escolares e aos itens que eles construíram, indicando que ele tem uma boa validade de conteúdo. É importante, então, também o resultado que a gente encontrou é que é importante não se restringir aos resultados quantitativos do teste de desempenho escolar, indicando, então, que é importante que os clínicos avaliem o padrão de erro das crianças avaliadas, né? E que crianças com desenvolvimento típico e com DAN, ou seja, não só as crianças com dificuldade, mas as crianças com desenvolvimento típico apresentam dificuldades em itens que deveriam ser abordados, que tem conceitos associados ao que teoricamente deveria ser abordado, como propõe a BNCC, indicando então que existe uma defasagem aí no ensino, aprendizagem, principalmente no quinto ano escolar. Bom, era isso que eu tinha para falar. Agradeço muito a atenção de vocês, quem ficou aqui até o final. Esses são os meus contatos, estou disponível para tirar dúvidas. Abraço! Boa tarde, pessoal. Eu sou Beatriz Couto Fortuna, sou terapeuta ocupacional formada pela UFMG, tenho formação complementar em desenvolvimento infantil, atualmente faço mestrado na UFMG em neurociências no LNT e trabalho como terapeuta ocupacional na Clínica Florescer. Vou falar para vocês hoje, então, do trabalho intitulado Descrição Clínica de Crianças com Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação, o TDC, em Terapia Motora Cognitiva, COP. Os fatores associados ao menor e maior progresso no desempenho de atividades. Então, essas são as autoras e coautoras.
Então, nós temos hoje que o TDC, né, ele está presente em 5 a 6% das crianças em idade escolar. Elas apresentam dificuldades motoras que acabam por atrapalhar e restringir a participação em casa, na comunidade e na escola. E, de acordo com o Manual de Saúde Mental, em sua 5ª edição, o transtorno tem os seguintes critérios: a aquisição e execução de habilidades motoras coordenadas, como alcance, correr e saltar, estão abaixo do esperado para a idade. O déficit nessas habilidades motoras restringem o desempenho de atividades cotidianas. Os sintomas estão perceptíveis desde o início do desenvolvimento e esses déficits não podem ser explicados por outras condições de saúde. Essas dificuldades motoras, então, geram um ciclo vicioso, né, na vida dessas crianças, em que elas passam a ser excluídas das atividades grupais. Isso gera um isolamento e, mais para frente, na adolescência e vida adulta, uma ansiedade e depressão. O transtorno, ele tem comorbidades e as duas principais são o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, o transtorno específico da aprendizagem da fala e da linguagem. E aí nós temos 2 tipos de abordagens de intervenções. As que são orientadas para atividade e participação, em que é uma abordagem voltada para o cliente, de acordo com os interesses dele e da família, então exige uma participação ativa do cliente e de sua família, e é focada na funcionalidade e não na normatividade. Esse tipo de abordagem gera generalização e transferência. Aqui, como generalização, nós entendemos que a aprendizagem de uma habilidade, de uma tarefa em determinado contexto vai ser generalizada para outros contextos. E a transferências nós entendemos como a capacidade de transferir a habilidade aprendida em uma atividade para outra atividade de mesma natureza ou de natureza semelhante. Então, e as abordagens orientadas para a estrutura e função do corpo, que estão direcionadas mais para os déficits motores em si, mas no final, né, com o objetivo de melhora no desempenho ocupacional. E aí, dentro das abordagens orientadas para as atividades, nós temos as Cognitive Orientation to Occupational Performance, COOP, que são indicadas principalmente para crianças acima de 7 anos, né, tem característica da transferência, generalização e a melhora no desempenho das AVDs. A COOP, então, é centrada no cliente, foi criada por terapeutas ocupacionais canadenses em 2004. Se trata de uma terapia breve, de 12 sessões, que pode ser realizada em qualquer ambiente. E ela possui evidências robustas na eficácia na melhora do desempenho ocupacional. Nós podemos dizer que ela ocorre nessa sequência aí. Então, a criança escolhe suas metas, o terapeuta auxilia essa criança na aprendizagem a partir de uma descoberta guiada, que é a partir de uma estratégia cognitiva global denominada meta, plano, fase, checa. E aí, por que fazer, então, uma descrição clínica, né, dessas crianças? Bom, primeiro, não existem ainda descrições clínicas dos participantes e das características das crianças que respondem mais ou menos a esse tipo de intervenção. E, além disso, os estudos descritivos contribuem para a prática clínica e para o raciocínio clínico dos profissionais. E o objetivo desse estudo, então, foi identificar as características mais relevantes de crianças com TDC que determinam sua resposta ao COOP. E o método, então, se trata de um estudo de caso descritivo qualitativo e é uma análise secundária de dados de um ensaio clínico randomizado sobre a efetividade da COOP, aprovado pelo COEP. Então, o estudo original se trata de um projeto de intervenção que ocorreu em 2016, incluindo avaliação, intervenção e follow-up. E os participantes, né, as crianças, foram selecionadas a partir de uma busca ativa na lista de espera do IDEA, e foi feita uma triagem quanto aos aspectos motores, histórico-ocupacional, índice de inteligência, e aí 21 crianças concluíram a fase de intervenção e 19 fizeram follow-up. Os aspectos avaliados nesse estudo de caso foram desempenho motor, caracterização das crianças, autopercepção, eficácia percebida e o desempenho ocupacional nas atividades escolhidas como metas. Então, nós selecionamos nossa amostra de acordo com a pontuação de avaliadores externos a partir do PQR-ESG, e aí selecionamos 4 crianças, 2 com maior progresso, que foram denominadas C1 e C2, e 2 com menor, que foram denominadas C3 e C4. Para desempate, nós utilizamos as medidas do follow-up da PQR-ESG. E como resultados, eu trouxe aqui para vocês os principais dados de categorização. Então, nós temos aqui que as crianças tinham de 9 a 11 anos de idade, foi uma menina para 3 meninos. No índice de inteligência, uma delas, que foi a que mais melhorou,
era limítrofe para déficit intelectual. No SNAP, foi possível observar que a criança C1 tinha sinais de desatenção, criança C2 e C3 tinham sinais de hiperatividade e impulsividade, e a criança C4 tinha o TDAH combinado. A classificação econômica dessas famílias, então, variou de A para B1. A escolaridade dos pais foi de fundamental completo até superior completo, e o estilo parental foi melhor para as crianças que tiveram melhor desempenho. Com relação ao desempenho motor, a eficácia percebida e a alta eficácia, é possível perceber que pré e pós, né, do desempenho motor no DCDQ, a criança C3, ela diminuiu, enquanto as outras aumentaram, mesmo não mudando de faixa. Já no MABC, que também é um teste motor, uma avaliação motora, as crianças C1 e C2 que tiveram melhor desempenho ocupacional, elas pioraram no MABC ou permaneceram no mesmo nível, enquanto o C3 aumentou de uma tal maneira que ele passou de suspeita de TDC para nenhuma dificuldade motora. Na autopercepção, a criança C4 diminuiu, enquanto as outras aumentaram. Com relação, então, ao desempenho mesmo ocupacional, as crianças C1 e C2 obtiveram diferenças clinicamente significativas na PQR-SG e ainda aumentaram ainda mais as suas notas no follow-up, enquanto C3 e C4 não obtiveram essa diferença e ainda diminuíram no follow-up, de acordo com avaliadores externos, né? Então, aqui o que a gente traz para a discussão? Que a presença de uma menina para 3 meninos corrobora com a literatura que traz uma prevalência maior do TDC em meninos. Além disso, a classificação socioeconômica nesse estudo parece que não influencia tanto no maior ou menor progresso. Ao contrário ainda do esperado, foi possível observar que as crianças com nível cognitivo mais alto e com pais com maior grau de educação tiveram pior desempenho após a intervenção, o que nos faz pensar num outro fator aí influenciador, que é a influência dos estilos parentais e o envolvimento deles durante a terapia, né? E aí, crianças, então, C1 e C2 que obtiveram maior progresso, elas tiveram estilos parentais melhores, né? Um estilo parental bom, o que faz pensar que um estilo parental bom está intimamente relacionado com maior confiança e maior capacidade de pensamento crítico reflexivo. Já as crianças C3 e C4, que tiveram menor progresso, elas tinham piores estilos parentais, estilo parental de risco e abaixo da média. Então, e além disso, né, a eficácia percebida de todas essas crianças eram baixas antes da intervenção, porém, a autopercepção delas, das crianças C3 e C4, já eram altas no início da terapia. Então, isso é uma limitação do nosso estudo, porque possibilitou apenas uma baixa taxa de variação pós-intervenção. Já com relação ao índice de inteligência, né, parece que assim, um score limítrofe para deficiência intelectual não é o suficiente para distinguir crianças com TDC e com transtornos intelectuais. E, além disso, essa foi a criança que teve maior progresso em terapia, enquanto C3 e C4, que tiveram maiores QIs, tiveram menor progresso. E quanto à natureza das tarefas escolhidas como metas, né? As metas selecionadas para a intervenção variável de atividade de vida diária, atividade de contexto escolar, atividade de brincar e lazer, que geralmente são atividades que elas têm mais dificuldades, mas que mostra pra gente que, apesar disso, elas têm estima em serem bem-sucedidas e incluídas nesse tipo de atividade. Então, o que a gente conclui é que, pelo menos nesse estudo, o estilo parental bom e a participação dos pais na sessão foi mais crucial para o desempenho dessas crianças em terapia, quando comparados ao alto QI, alto nível de escolaridade e a classe econômica mais alta. Então, como limitação, como eu já mencionei do nosso estudo, né, as pontuações iniciais altas de desempenho das crianças com menor progresso pode ser uma limitação, mas esse estudo contribuiu para o raciocínio clínico da prática profissional, também pela identificação de possíveis padrões, né, de características das crianças que podem responder melhor a esse tipo de intervenção, e além disso, a co-op mostrou efeitos secundários nas habilidades motoras. Essas são as referências, muito obrigada.
Ei, tudo bem? Meu nome é Lauren Ribeiro e eu sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Neuropsicologia e Desenvolvimento da UFMG. E eu estou bem feliz de compartilhar com vocês os resultados que temos até então deste estudo preliminar, que tem como objetivo principal levantar argumentos possíveis a partir de uma amostra ambulatorial que mostrem que o TNVA possui especificidades e que, portanto, é uma nosologia válida e necessária dentre as classificações de transtornos. E nós esperamos que, com isso, intervenções sejam mais específicas e eficientes para este público. Então, o que é o TNVA? O TNVA é o transtorno não verbal da aprendizagem. Então, a criança possui prejuízos na habilidade matemática, motora, social e visoespacial, com a preservação da habilidade de linguagem. Então, na nossa amostra, nós utilizamos as crianças que fizeram a avaliação neuropsicológica completa no número, que é o ambulatório do LND, que atende crianças com transtornos de aprendizagem, e das 182, 14 receberam o diagnóstico de TNVA. E nós revisitamos os prontuários para dar um feedback para a família sobre o estado de saúde das crianças, e 2 meninas receberam um novo diagnóstico de autismo leve. E 2 meninos foram retirados da amostra por possuírem o QI total menor que 70. Então, nossa amostra atual é de 10 crianças, de 8 a 14 anos, e do 3º ao 8º ano escolar. E são 4 meninas. Então, nós começamos pela escala Bachelor, porque esperávamos encontrar uma discrepância entre o subteste de vocabulário e o CUBUS. De fato, encontramos uma diferença de mais ou menos 6 pontos ponderados. E, da mesma forma, nós encontramos uma discrepância entre o QI verbal e o QI executivo. Muito interessante que nenhuma criança ficou acima da média no QI executivo. E percebemos também uma discrepância entre o QI total encontrado pelo VISC e o QI total encontrado pelo Raven. Então, talvez o Raven subestime a inteligência das crianças com TNVA. Nas crianças que fizeram o VISC 4, na tabela anterior era o VISC 3, nós observamos também uma discrepância entre os índices de compreensão verbal e de organização perceptual. Agora, passando para a bateria de testes que avalia a cognição geral, nós observamos que o perfil mediano das crianças com TNVA é uma dificuldade maior nas tarefas que avaliam a destreza motora e as que avaliam as habilidades visoespaciais. E o desempenho nas outras tarefas é mais ou menos dentro da média. Percebemos as maiores discrepâncias nessas tarefas de destreza motora e de habilidades visoespaciais. Nós também percebemos a grande dificuldade que elas têm na matemática, o que talvez não seja explicado por uma dificuldade no senso numérico, já que elas possuíram um resultado bem ok na tarefa de comparação não simbólica. Nós também complementamos os dados quantitativos com uma análise qualitativa, que foi uma tabela em que nós quantificamos as queixas principais a partir dos relatórios, da história clínica e observação comportamental. E nós também fizemos a avaliação dos prós e contras desse diagnóstico, mas os resultados dessa tabela mais interessantes são que muitas crianças possuem problemas internalizantes, são 5 de 10, né? E isso é encontrado na literatura também. E percebemos que só 2 entre 10 possuem dificuldades na socialização e todas possuem amigos. E nenhuma possui atraso na fala. São dados muito interessantes mesmo. E agora, o que estamos pensando em fazer é avaliar as dificuldades na matemática dessas crianças, qual o tipo de especificidade delas, e também estudar as formas de dar esse diagnóstico no contexto brasileiro. Para quem se interessa em estudar mais sobre esse tema, eu recomendo fortemente este livro, do Cornude.
que é um dos grandes autores na área. E, no mais, muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida podem ficar à vontade e me mandar o e-mail, ok? Muito obrigada, tchauzinho. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ana Isabela e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o teste para identificação de sinais de dislexia, conhecido como TIG, em uma comparação entre transtornos do neurodesenvolvimento no subteste cálculo. Bom, para começar, vou explicar um pouquinho sobre o TIG. Ele é um teste classificado como de screening, ou seja, triagem, que tem como objetivo avaliar sinais indicativos de dislexia do desenvolvimento. Esse teste foi elaborado para abranger alunos de 1º a 4º ano escolar. Importante salientar que a aplicação do teste é individual, com uma duração aproximada de 25 minutos, e que seu sistema de pontuação é calculado baseado nos erros cometidos pela criança, onde quanto mais erros, maior sua pontuação. Bem, esse teste é formado por 8 subtestes, que avaliam tanto habilidades acadêmicas escolares, com os subtestes leitura, escrita e cálculo, como habilidades cognitivas neuropsicológicas, relacionadas à linguagem escrita, com os subtestes atenção visual, habilidades motoras, consciência fonológica, nomeação rápida e memória de trabalho. Apesar do TIG ainda estar em processo de validação, ele já apresenta algumas evidências de validade, como validade de conteúdo com concordância calculada maior que 75% entre os juízes especialistas, validade de critério, indicando diferenças em praticamente todos os subtestes, quando realizadas comparações entre crianças sem dificuldades de aprendizagem e crianças com dislexia e com dificuldades de aprendizagem. E também validade convergente com o teste de desempenho escolar, TDE, na qual foram verificadas correlações estatísticas significativas e altas entre leitura, escrita e cálculo do TIG e leitura, escrita e aritmética do TDE. Bem, de posse dessas informações de como o TIG funciona, nosso objetivo principal foi verificar se poderiam haver diferenças significativas no subteste cálculo entre os transtornos de neurodesenvolvimento. Vamos já falar mais um pouquinho deles, guarda essa informação. E verificar se a dislexia apresentaria um perfil diferenciado de desempenho entre esses grupos. Bem, mas vocês devem estar se perguntando, por que queríamos saber essa diferença? Eu te explico, é pelo seguinte. Como a dislexia é um transtorno que afeta a leitura, pensou-se que no quesito cálculo não haveriam tantas dificuldades assim. E assim, poderíamos verificar se o subteste é capaz de identificar esse grupo, adicionando evidências às suas qualidades psicométricas baseadas no critério externo para o grupo clínico. Certo, agora que já sabem o nosso objetivo, como fizemos isso? Foi o seguinte, foram analisadas 172 crianças, de ambos os sexos, provenientes do Ambulatório de Neurodificuldades de Aprendizagem, DISAPRE, localizado no Hospital das Clínicas, da Universidade Estadual de Campinas e do projeto de extensão Avaliação Neuropsicológica para Crianças e Adolescentes, Diagnósticos e Condutas, NeuroPsi, da Universidade Federal de Rondonópolis. Essas crianças foram distribuídas em 6 grupos de acordo com os transtornos de neurodesenvolvimento avaliados. Lembra da informação dos transtornos de neurodesenvolvimento que eu falei lá em cima? Então, vamos a eles. Dislexia, DD, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, dificuldade escolar, DE, deficiência intelectual, DI, funcionamento intelectual limítrofe, FIL, e transtorno do espectro autista leve,
TEA. É importante salientar também que esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Rondonópolis. Bem, vamos agora aos nossos resultados. Nessa tabela, temos os nossos resultados que apresentam as distribuições de diagnósticos, sexo, média de idade e média de QI. Nela também podemos observar que todas as crianças com TEA apresentam grau nível 1 e não possuíam comorbidades com hiperlexia e ou hipercalculia. É importante registrar que não foi possível identificar o sexo de 62 crianças, por conta de um erro no sistema das planilhas. Mas, de qualquer forma, tal variável foi comparada entre os grupos e não foram identificadas diferenças entre eles. Mas, de uma forma geral, a tabela mostra a estatística descritiva, com médias e desvios padrões, obtida nos subtestes e no total do TIGE, separada pelos grupos clínicos investigados. Nessa segunda tabela, pode-se observar os resultados obtidos na nova análise de variância, cujo o objetivo foi de identificar os efeitos da variável grupo clínico no desempenho do TIGE, por meio de comparações intergrupos. Verificou-se que houve efeitos significativos em todos os subtestes e no total do teste, todos com grande magnitude de efeito. Mas vamos entender um pouco melhor esse resultado no próximo slide. Bem, os resultados encontrados foram os seguintes. Observamos que o grupo com dislexia apresentou um desempenho melhor que os grupos com DI e TEA no subteste de cálculo. Contudo, não se diferenciou dos com TDAH e DE, que não se diferenciaram dos mesmos grupos. E foi visto também que não houve diferenças significativas entre os grupos DI, TEA e limítrofe. Para não ficar confuso, criamos esse esqueminha aqui do lado, que diz: dislexia é maior que. Esse maior que significa que os resultados foram melhores. Então, dislexia teve resultados melhores que DI e TEA. Dislexia foi mais ou menos igual a TDAH e DE. TDAH e DE têm resultados melhores que DI e TEA. E por fim, DI, TEA e limítrofe apresentam resultados semelhantes. Podemos perceber então que o subteste cálculo do TIGE foi sensível o suficiente para identificar dois grandes grupos diagnósticos: aqueles com DI, TEA e limítrofe, e aqueles com dislexia, TDAH e dificuldades escolares. Provavelmente, esses dados podem ser explicados por prejuízos executivos e em linguagem presentes no primeiro, para além da inteligência, pois especificamente o grupo com TEA apresentou quociente intelectual dentro da média 90,50, desvio padrão 2,12, se dissociando dos demais intragrupo. Além disso, é importante observar a composição desse teste em específico, pois abrange apenas 4 problemas matemáticos: soma, subtração, divisão e multiplicação, sendo eles com níveis diferentes de dificuldade por conta de suas próprias estruturas aritméticas. Porém, não é possível inferir ainda tal dado por meio da análise da teoria de resposta ao item, pois ainda não foi realizada para o TIGE. Podemos nos perguntar se haveriam diferenças mais evidentes entre os transtornos caso houvessem mais itens e com níveis mais diversos de dificuldade. Apesar de esse não ser o objetivo do TIGE, que foi elaborado para ser um teste de triagem. Podemos concluir que são necessários cuidados clínicos na aplicabilidade desse instrumento em processos avaliativos, quando especificamente analisado o subteste e cálculo, visto que não foi sensível à identificação de determinado transtorno especificamente, nem mesmo à dislexia. Bem, por fim é isso. Muito obrigada pela atenção e para mais informações, seguem os nossos contatos. Muito obrigada!
Oi, meu nome é André, eu sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Genética do UFMG e sou aluno do Laboratório de Genética Humana e Médica e do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento. E hoje vou apresentar para vocês parte do trabalho que eu estou desenvolvendo, e esse trabalho ele é intitulado Polimorfismo de nucleotídeo único na região 3q29 é associado ao desempenho escolar em matemática e ortografia. Bom, a matemática e a ortografia, elas são elementos fundamentais na nossa sociedade e são a base para diversas outras áreas, incluindo a própria ciência. Além disso, diversos estudos têm mostrado que um bom desempenho escolar é um preditor de desfechos de sucesso na vida adulta. Bom, em geral, o desempenho escolar ele é composto por uma série de fatores e depende de um equilíbrio entre esses fatores. Como exemplo, a gente pode citar a inteligência, o ambiente e também a genética. Bom, quando há um desequilíbrio entre esses fatores, a gente pode dizer que a criança ou o adolescente, enfim, ele sofre de dificuldade de aprendizagem e, em último nível, né, quando esse desequilíbrio é muito grande, acarretaria em transtornos de aprendizagem, nos quais estão inclusos a dislexia e a descalculia. Bom, nesse estudo a gente decidiu investigar o desempenho escolar a partir do nível de análise da genética, e diversos estudos têm mostrado associações entre polimorfismo de nucleotídeo único com o desempenho escolar, seja em matemática, seja em ortografia, ou seja, com a escolaridade de um modo geral. E aqui a gente colocou 3 exemplos desses estudos, e um deles é um estudo que foi publicado em 2014, que serviu como base para o estudo que a gente está desenvolvendo agora. Bom, nesse estudo prévio, um polimorfismo de nucleotídeo que está localizado na região 3q29 foi associado ao desempenho matemático. Deleções e duplicações nessa região estão associados com dificuldades de aprendizagem e também com outros transtornos, como autismo e esquizofrenia. Então, portanto, nesse trabalho, nós investigamos se há associação entre o SNP RS789 e 859, cujos polimorfismos são dos alelos G e T, localizado próximo ao gene FAN43A, e o desempenho escolar desse SNP em matemática, se esse SNP está associado ao desempenho escolar em matemática e também em ortografia. Bom, então para isso nós fizemos a genotipagem de 380 crianças, sendo 167 meninos. A idade deles é entre 7 e 12 anos, a média aproximada de 9,31. Os alunos estavam cursando do 2º ao 7º ano do ensino fundamental, e a distribuição de crianças por genótipo era de 109 crianças tinham genótipo GG, 191 tinham genótipo GT e 80 tinham genótipo TT. Bom, a avaliação dessas crianças foi feita por meio do desempenho, pelo teste de desempenho escolar, sob teste de aritmética e de ortografia. E, posteriormente, esses resultados foram padronizados por Score Z de acordo com o ano escolar das crianças. E aí, por fim, na parte de metodologia, nós fizemos uma análise de cluster não hierárquica, e nós indicamos um número de 3 clusters, porque nós esperávamos que isso representasse uma distribuição próxima do que é o normal na população. E aí, de fato, nós tivemos um cluster com 116 crianças, cujas médias dos testes de desempenho eram relativamente altas, maiores do que a média da população. Um segundo cluster que nós tínhamos 184 crianças, cujas médias estavam ali próximo do que é o esperado para a população, de um modo geral, e 80 crianças, no cluster 3, cujas médias estavam bem abaixo do esperado. Então, ali na faixa de um desvio padrão abaixo da média. E aí nós testamos os modelos genotípicos se havia alguma associação com os polimorfismos, com o desempenho escolar. Então, o primeiro modelo que a gente testou é o modelo codominante. Esse modelo codominante, ele basicamente explicita que cada um dos genótipos geraria um fenótipo diferente. No modelo de G dominante, o fato de você ter um alelo G expressaria um fenótipo, enquanto você ter 2 alelos T, ou seja, você ser TT, expressaria um outro fenótipo. No modelo de T dominante acontece o contrário. Então, nós temos que o sujeito que tem um único alelo T, 1 ou 2, né, expressa um fenótipo, e o que não tem nenhum alelo T expressa outro fenótipo.
E por fim, no modelo de heterose, a diferença está no heterozigoto. O heterozigoto é quem expressaria um fenótipo diferente em relação aos homozigotos, que expressariam um fenótipo igual. Bom, então o primeiro teste que a gente fez foi um teste de Hardy-Weinberg, que serve para avaliar se a distribuição dos genótipos ele está de acordo com o esperado para aquela população. E aí, com um teste de Q quadrado de 0,04, nós vimos que o observado, a diferença entre os observados e esperados está dentro do que é considerado aceitável. Então, não foi um resultado significativo, o que significa, então, que a nossa amostra tem equilíbrio de Hardy-Weinberg. Ou seja, não há nenhum tipo de pressão seletiva ou nada atuando sobre esse locus. E aí, depois de que fizemos todos os testes de associações, nós vimos que o modelo genotípico de G dominante ele foi significativo. Então, nós temos aqui uma significância de 0,021. E aí isso indica, basicamente, que você ter um genótipo TT diminui a probabilidade de você cair no cluster 3, que seria o cluster das menores médias. Então, basicamente, esse genótipo ele oferece um efeito de proteção no desempenho escolar. Então, basicamente, você ser GG ou GT melhoraria, né? Faria com que você teria um desempenho normal, e o TT faria com que você diminuísse a possibilidade de ter um desempenho ruim, enfim, abaixo da média em matemática e ortografia. E aí, 3 motivos que evidenciam a importância desse estudo. Bom, o primeiro é que ele corrobora a existência de associação entre o SNP e o desempenho escolar em matemática, além também de apresentar associação com o desempenho em ortografia. Né? Então, nós já tivemos que um estudo anterior apresentou associação com matemática, então aqui a gente replica essa associação e ainda apresentamos que há uma associação com ortografia. O segundo motivo é que ele melhora a compreensão sobre o efeito do polimorfismo ao indicar que há a existência de um genótipo de proteção. E, por fim, um outro motivo é que ele aumenta a importância da região 3q29 para estudos de genética do comportamento. Então, como já foi dito anteriormente, essa região está altamente associada com outros transtornos do neurodesenvolvimento e também com transtornos que surgem aí por volta da final da adolescência e início da idade adulta, como a esquizofrenia. E aí, alguns pontos importantes para futuros estudos. Qual seria a função da proteína expressa pelo gene FAM43A? A gente não sabe, né, qual que é a função dessa proteína. Sabe-se que é uma proteína codificante, que esse é um gene codificante de proteína, então nós temos a proteína que é expressa por esse gene, mas nós não sabemos muito sobre a estrutura, sobre a função, etc. Qual que é o tipo de interação desse polimorfismo na expressão do gene, né? A troca do alelo faz com que mude a estrutura da cromatina, ou é algum tipo de mudança na expressão do gene, enfim. Como se dá as interações gene-gene e gene-ambiente? Existe algum tipo de influência do ambiente na expressão do gene FAM43A? Como que se dá essa expressão? Como que se dá a interação do gene FAM43A com outros genes próximos a ele? Como que são as vias bioquímicas nas quais ele está relacionado? E, por fim, quais são os endofenótipos cognitivos influenciados pelo FAM43A, pelo polimorfismo, né? Já que a gente viu que existe essa associação, espera-se que tenha alguma região cerebral que esteja relacionada, né, com esse desempenho. Então, qual que seria essa região? Como que a expressão desse gene em determinadas regiões poderia aumentar ou diminuir o desempenho escolar, proporcionar um melhor desempenho escolar, juntamente, evidentemente, com outros genes, enfim. Então, são aí alguns pontos que precisariam ser melhor elucidados em futuros estudos. Bom, queria agradecer a todos pela paciência de assistir o vídeo. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Muito obrigado.
Olá, meu nome é Rúbia. O título do meu trabalho é Construção e Estudo Piloto de Jogos para Estimulação Cognitiva de Crianças com Queixas de Aprendizagem. Os autores sou eu, Rúbia, Ana Letícia, Clarice e Matheus, sob orientação dos professores Diego e Mônica. Todos nós somos da Universidade Federal de São João del Rei, do curso de Psicologia, apenas o Diego é da Ciência da Computação. O objetivo geral do trabalho é apresentar as 3 aplicações computacionais que foram desenvolvidas por nós com o intuito de promover a estimulação cognitiva em crianças com dificuldade de aprendizagem e apresentar a aplicabilidade destes programas. Em geral, a aprendizagem é um processo contínuo, evolutivo e multideterminado. E crianças com dificuldade em aprender, uma das causas pode ser déficits em funções cognitivas. E dentre as intervenções não medicamentosas em déficit de funções cognitivas, nós temos a estimulação cognitiva, que visa a melhora funcional na vida diária por meio de repetição de determinadas atividades. E as práticas de intervenção cognitiva na clínica, elas podem ser mediadas pela tecnologia ou não. E dentre as intervenções tecnológicas, podemos utilizar diversos recursos, como computador, tablet, smartphone, e aí onde nós temos também a realidade virtual e aumentada. Uma das vantagens de intervenções baseadas em jogos, baseadas na tecnologia em geral, é quanto ao seu potencial motivacional, porque é possível construir e apresentar itens através da tecnologia que não são acessíveis no formato impresso. Então, aí, em setembro de 2018, foi quando iniciou esse projeto interdisciplinar, entre psicologia e ciência da computação na UFSJ. E aí, o que nós percebemos é que já existiam programas de intervenções computadorizadas disponíveis no Brasil, porém, todos haviam sido realizados em contexto internacional, como, por exemplo, o Cognifit, o Lumosity. Atualmente, no contexto brasileiro, nós podemos encontrar alguns também, como, por exemplo, o Pramente, que foi desenvolvido por Marcela Mansur e sua equipe na UFMG. Porém, visto essa importância de ter intervenções computadorizadas no contexto brasileiro, nós criamos esses 3 jogos baseados na neuropsicologia cognitiva, utilizando realidade virtual e aumentada. A plataforma em que nós realizamos os jogos é a Unity, e a realidade virtual, em geral, ela é caracterizada pela imersão e interação através da tecnologia. E aí, no caso, é onde o instrumento mais usual, é o óculos. Aqui nós temos a imagem de um óculos desde o mais acessível até o mais elaborado. A realidade aumentada, ela é caracterizada pela integração de estímulos virtuais bi- e tridimensionais e o mundo real. E aqui nós temos também alguns exemplos. Então, aí foi feito o estudo piloto. Nós recrutamos 6 crianças com dificuldade de aprendizagem. E quem indicou essas crianças foram professores de uma escola pública da cidade de São João del Rei. E com cada criança, nós encontramos um total de 3 vezes individual. E em cada encontro, nós aplicamos um dos jogos. A partir daí, nós fomos levantando as sugestões tanto do aplicador quanto da população-alvo, que no caso são as crianças, de o que ser feito para aprimorar e melhorar os jogos. E aí, no caso, agora eu vou apresentar um pouco sobre cada jogo e mostrar para vocês os resultados de o que foi requerido após as aplicações. Aqui também eu vou mostrar as versões que nós temos até o momento. Então, o jogo da luz, ele é um jogo em que requer que o participante aperte o controle, toda vez que tiver luz amarela, e não apertar quando tiver luz vermelha. O cenário é uma floresta e nós temos distratores, são pássaros voando durante as jogadas enquanto distratores, E aí as funções que ele trabalha é o controle inibitório, memória de trabalho, atenção seletiva e tomada de decisão. Aqui nós temos a primeira versão do jogo, e aí nesse jogo, dentre as modificações excitadas, foram uma melhora na estética e ter um banco de dados para que possamos acompanhar a evolução
função do participante nas jogadas. Então, aqui nós temos uma outra versão, e aí eu tentei mostrar também como que nós acompanhamos, né, durante a sessão, o que estava sendo passado dentro do óculos para criança. Nós baixamos um programa no computador para fazer esse acompanhamento. E aqui eu tenho uma prévia do jogo para vocês. O Dentro de Fora é o nosso segundo jogo e ele é composto por uma imagem-alvo e outras imagens em volta. E o participante, ele precisa escolher dentre as imagens em volta qual combina de acordo com a condição da jogada, que as condições são igual, semelhante ou diferente. E o semelhante e diferente, ele varia de acordo com forma, cor, número e tem outras variáveis também. Em geral, ele trabalha a flexibilidade cognitiva e a atenção alternada. Aqui nós temos a primeira versão. E aí nele foi solicitado que nós apresentássemos de uma forma mais clara os erros e os acertos dos participantes. E aí aqui nós colocamos, né, uma barra e uma barra para mostrar qual jogada ele está, o coração para mostrar as vidas e a fase ali. Aqui também tem uma prévia. E o Vale Tudo, ele foi baseado no Yoga Gambling Task, em que inicialmente, né, nós havíamos feito com cartas de baralho e depois nós adaptamos para cédulas. A nossa segunda versão são cédulas. E no caso, ele tem notas, né, em que o jogador pode ganhar muito, mas também pode perder muito, e outras que ele pode ganhar pouco e perder pouco. E a cada jogada, essas notas agora, né, são as cédulas, vão trocando de acordo com a jogada. Em geral, ele trabalha a tomada de decisão, planejamento, controle inibitório e atenção concentrada. Aqui nós temos a primeira versão e aqui foi a segunda versão. Aqui tem uma... Então, aí agora, no momento, nós estamos tentando criar para esse jogo um contexto, né, uma narrativa para compor o jogo e fazer maior sentido para a criança enquanto ela joga. Então, em geral, os estudos pilotos, os pilotos que nós fizemos, né, eles serviram para nós levantarmos e fazermos melhorias, tanto práticas quanto estéticas nos jogos. Algumas mudanças já foram realizadas, porém nós ainda temos que fazer outras mudanças também. E o nosso próximo objetivo é aplicar esses jogos enquanto intervenção e avaliar os efeitos deles nas aplicações das funções cognitivas dessas crianças com dificuldade de aprendizagem. E aí, para isso, nós vamos realizar uma avaliação pré, pós e follow-up, abrangendo também pais e professores. E é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, em nome de todos os outros autores também deste trabalho. Aqui fica o meu e-mail para caso vocês tenham alguma dúvida, algum interesse em procurar. E é isso. Muito obrigada.